Então foi uma grande bênção. E o tema, foi lançado o tema para 2024. E é uma alegria enorme, irmãos, quando eu digo que nós pertencemos a uma rede de igrejas chamada Vinha, nós temos caminhado em unidade. O ano passado, o tema lançado nessa mesma época foi o ano da casa cheia. Nós abraçamos essa palavra profética. E nós estamos terminando esse ano aqui com o culto multiplicado. Glória a Deus. Com os jovens rompendo os 200 membros. Glória a Deus. Uau, com todas as redes crescendo, as crianças rompendo 700 crianças em células. Então, queridos, agarramos a palavra, entendemos que essa palavra era para nós, desfrutamos, não é? E agora nós temos uma nova palavra para 2024. 2024, o ano das portas abertas. Aleluia. Diga assim, 2024, o ano das portas abertas. Diga para o teu irmão aí, vai recebendo fé, meu irmão. Vai recebendo fé. Para no próximo ano, como igreja, como redes, como células, como famílias, experimentarmos de portas que ainda não experimentamos. Se alguém crê, diga amém. Amém. É esse, portanto, é uma série de mensagens que nós teremos aqui até a passagem do ano, para gerar fé no nosso coração, irmãos. Porque eu creio de fato, assim como nós tivemos o ano da casa cheia, nós vamos experimentar novas portas em 2024. Glória a Deus. A temperatura está boa ou está muito frio? Está boa? Glória a Deus, que bom. Amém, queridos? Amém. Alguém gostaria de tomar café comigo aqui no domingo de manhã? Não, eu gostaria, eu estou entendendo que você vem, é isso, né? Tá bom, só para a gente ter ideia aqui, vai ser 9h30, mas nós vamos passar o convitinho eletrônico para você confirmar a presença. E vocês querem pagar o café ou quer de graça? Pois é, então você vai deixar de desfrutar o que a palavra de Deus diz. Melhor coisa é dar, não é? Então, se você vier e quiser de graça, você vai receber. Mas se quiser ofertar também para o café, você vai ser bem-vindo à sua oferta. Eu vou ofertar, não é? Mas o café vai estar aqui à disposição. Diga amém. Mas é bom saber, de manhã o povo estava animado também com o café, não é? E nós vamos ter então uma reunião muito abençoada aqui no domingo pela manhã, no próximo, em nome do Senhor Jesus. Irmão Guerra vai estar no nosso café? Não! Vai estar em lua de mel, irmãos, né? Mais um casamento aqui esse ano. Olha aí. Vai desprezar o meu café. Glória a Deus pela vida do Guerra e da Juju. Irmãos, dentro desse espírito, dentro dessa palavra de fé, nós vamos começar então a meditar. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que seja assim, até o culto da virada, nós trabalharmos o que a palavra de Deus diz acerca de portas abertas. Diga portas abertas. Para isso nós vamos para Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse capítulo 3, verso 7, texto clássico que aborda portas abertas. Nós vamos meditar depois dessa leitura. Vamos fazer uma segunda leitura para aplicar a porta aberta na vida de um dos juízes que estão no Antigo Testamento. Nós vamos compartilhar acerca de Gideão e, em nome do Senhor Jesus, ao final dessa reunião, nós vamos orar, porque nós vamos começar como igreja a receber portas abertas. Apocalipse capítulo 3, verso 7, está no contexto
de 2 capítulos, no último livro da Bíblia, os capítulos 2 e 3, Jesus está se dirigindo às 7 igrejas da Ásia. Para cada igreja, Jesus se apresenta de uma maneira, para cada igreja tem uma mensagem. Nós entendemos que cada igreja tem uma importância no tempo, nesses 2000 anos de igreja, e a igreja que não é repreendida, a igreja que nós cremos que é a igreja do avivamento, a igreja missionária, a igreja despertada, é a igreja de Filadélfia. Ela é uma das únicas, salvo engano, junto com Esmirna, que não é repreendida pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se apresenta dessa maneira para essa igreja. Escreva esta carta, Jesus está dizendo para João, escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia, o pastor da cidade, que lidera a igreja naquela cidade. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave, diga a chave de Davi. Fala para o teu irmão, você vai receber chaves nesses dias. Chaves nesses dias. Chaves. Que tem a chave. O que ele abre. Esse ele aqui é Jesus. O que Jesus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, é fundamental que compreendamos portas que já estão abertas para entrarmos por ela. E as portas, elas sempre sinalizam para um caminho. Quando uma porta se abre, uma caminhada vai começar, em alguma área da nossa vida. Por exemplo, às vezes você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ainda não fala em outras línguas, mas uma vez que você passa por esta porta de fogo, diga de fogo, irmãos, um novo caminho vai se abrir aí para frente. Um caminho dos dons, o caminho de experimentar dons de poder, diga amém. Autoridade, sensibilidade no Espírito, uma porta se abriu. Quando uma porta se abre para você liderar uma célula, quando uma porta se abre para você abrir a sua casa, para receber a igreja do Senhor, irmãos, é uma nova jornada e uma nova aventura que vai começar, e acredite, a sua vida nunca mais será a mesma, e vai mudar para melhor, diga amém. Quando portas ministeriais se abrem, meu Deus, nossa vida não é a mesma, o Senhor começa a trabalhar em outras medidas, dons ministeriais são acrescentados, a nossa vida não é a mesma. E o Senhor vai abrir novas portas no ano de 2024. Glória a Deus. De maneiras até inusitadas. Lembrava hoje aqui pela manhã, nem estava planejado a comentar, mas me converti com 17 anos, me batizei. Irmãos, tinha vontade de falar em língua estranha, mas não falava. Tinha vontade, parecia que tinha um fogo aqui, mas ficava entalado, não saía. Estava movido pelo medo, não é? O medo era um só, vai que é da carne, vai que essa língua estranha não é do Espírito. O medo tomou meu coração, e assim, eu orando na minha casa, senti um fogo do Espírito, mas não tinha coragem de falar em outras línguas. Você está num ambiente aqui que as línguas são liberadas, amém? Glória a Deus. De vez em quando o ministro de louvor fala, irmão, começa a adorar o Senhor em línguas, e é um ambiente de liberdade. Eu não cresci nesse ambiente. Eu cresci até num ambiente que às vezes colocava dúvida se podia ou não falar em línguas estranhas. Glória a Deus, porque o fogo está aqui no nosso meio. Lá na reunião de célula, pode falar em língua? Pode? Tem fogo lá, irmãos?
Tem fogo lá naquela célula? Os irmãos pulam na presença de Deus de alegria? Se tiver palavra profética para liberar, o povo libera. Se tiver sonho, visão, o povo libera o sonho. Aleluia. E você sabe, irmãos, que eu sabia que estava batizado no Espírito Santo, mas o medo me tomou e eu não falava em línguas. Um dia, aquilo estava virando uma angústia, o que é um absurdo. Não é? O Espírito vem, te marca, te queima, que é para você liberar e falar no Espírito, não é? E aqui estava, pelo contrário, gerando um desconforto. Acabou o nosso ensaio do coral. Nossa igreja tinha coral, irmãos, eu cantava no coral. Às vezes até regia o coral, não é? Às vezes até regia o coral. Louva a Deus, ó Jerusalém. Ninguém sabe do que eu estou falando. Glória a Deus, senão eu ia continuar. Acabou o ensaio do coral. A gente ia descer para o café. O irmão Elias, um homem muito de Deus, o irmão Elias Ordões, um amigo preciosíssimo, sua família, amigos preciosos. Ele falou assim: ninguém desce para o café não. Ninguém desce para o café. O Espírito está me dando uma palavra aqui. E essa palavra é para você. Você sabe que é para você. Pode falar em língua estranha, porque não é da carne. Glória a Deus, irmãos. Uma porta se abriu naquela noite. Comecei a falar em línguas, isso era 1994, e nunca mais parei. Glória a Deus. Fala para o teu irmão aí, portas espirituais estão sendo abertas nesse tempo, e você vai ter mais ousadia. Estou aqui na introdução das portas, viu, irmãos? A palavra de Deus diz que os jovens vão ter visão quando o Espírito Santo for derramado, e os velhos vão ter sonhos. Aqui a gente não tem velho, né? Tem irmão já que não é tão jovem assim, não é verdade? Alguém está comigo aqui? Aleluia. Às vezes você começa a ter percepções proféticas, revelações, quer abençoar alguém, o Senhor começa a conectar coisas, e você se intimida, na mesma perspectiva. Vai que isso aqui é da carne, vai que não é de Deus. Irmãos, quando a porta se abre, você vai ter ousadia para compartilhar percepções com os teus irmãos, diga amém. E ser um instrumento do Senhor para quê? Para edificação da igreja, diga amém. São portas que se abrem. Mas às vezes, nós não avançamos, por conta de paradigmas, parâmetros, conceitos equivocados, como é o caso de Gideão, que nós vamos ler agora, em Juízes, no capítulo 6. Juízes capítulo 6, nós temos, não só no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, vai falar acerca de um herói da fé. Pastor, por que é herói da fé? Porque em Hebreus capítulo 11, que é o chamado capítulo dos heróis da fé, Gideão está lá. Mas a gente vai ver aqui que ele não começou como herói. Ele começou ali escondido, com medo, as coisas não acontecendo na vida dele. Mas um detalhe, Deus tinha uma porta enorme de libertação. Deus tinha uma porta enorme de erradicação da pobreza. Deixa eu traduzir aqui, né? Alguns ficaram olhando. Irmãos, o povo andava na pobreza, ia sair da pobreza. Meu Deus do céu, alguns agora começaram a entender, mas num tempo de muita pobreza, existia uma porta de libertação, inclusive da pobreza. Irmãos, eu já fui bem pobre.
Não tenho saudade, não. Eu não tenho saudade. Eu nem lembro mais como é que era, não é? Mas eu posso te garantir que eu não tenho saudade, não. É melhor andar na prosperidade. Fala para o teu irmão aí, a prosperidade é melhor. A prosperidade é melhor. Pastor, por que tinha uma porta de libertação? Irmãos, o livro de Juízes é um livro encalacrado entre Josué e Samuel. Josué foi aquele homem, o legislador, aquele valente, que entre os 12 espias, ele estava entre os 2 dos 12, que resistiu à incredulidade e junto com Caleb, liderou o povo de Deus a entrar na terra prometida. Vamos lá, também conhecida como? Aí eu gosto quando você está me acompanhando na pregação. Também conhecida como Canaã. Mas depois que entraram em Canaã e Josué voltou para o Senhor, nós temos um período de 400 anos, um período marcado pela instabilidade do povo. Estavam debaixo da lei, se desviavam da lei, especialmente se curvando a outros deuses, saíam da cobertura da aliança com Deus, e os inimigos ao redor vinham sobre o povo de Israel, e os empobreciam, e os dominavam. Basicamente nós vamos ter filisteu, amalequita, midianita, povos ao redor que pressionavam e conquistavam muitas coisas, e o povo estava vivendo na pobreza. Mas uma porta de escape estava logo à frente. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, faz muito tempo que tentam exterminar o povo de Israel. Faz muito tempo. A razão é muito clara, muito simples. Deus fez uma aliança com aquele povo. É a partir daquele povo que nasceu o nosso Senhor, o leão da tribo de... que era uma das tribos de Israel. O diabo tentou erradicar a espécie humana antes de ter Israel, para que a promessa de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a promessa não se cumprisse. Mas não conseguiu. E não conseguirá. Não conseguiu exterminar a raça humana e não conseguirá. Pode vir com todo esse lixo do inferno e não vai acabar. Glória a Deus. Mas depois tenta exterminar com Israel. Também não conseguiu. Israel ficou 2000 anos sem terra, até que o país ressurge em 1948, por mão poderosa de Deus. Então o Senhor tem guardado aquela nação, por quê? Porque Ele é fiel a Ele mesmo, irmãos. Deus é fiel. Quando a palavra de Deus diz que Deus é fiel, Ele é mesmo. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aquele povo seria guardado de um jeito ou de outro, porque Jesus viria da descendência de Abraão e de Davi. Amém, queridos? Então, quando você vira aí, não é? Agora Israel está no meio de uma outra batalha lá. Isso é desde sempre, irmãos. Desde sempre. Mas o Senhor tem promessa para a descendência de Abraão. E vai chegar o dia que haverá o resgate desse povo. Amém, queridos? Não é o nosso tema hoje, eu só estou te passando isso rapidinho, para te dizer que no meio de uma escravidão que vivia o povo de Deus, Deus avisou que haveria uma porta de escape, uma porta de libertação. Mas sempre quando o povo clamava, levantava um juiz. Levantava quem, irmãos? Um juiz. Ele liderava aquele processo de libertação. É assim que a gente vai ver Jefté, é assim que a gente vai ver Sansão, é assim que a gente vai ver Gideão. E até uma mulher foi levantada como juíza.
Diga glória a Deus, mulheres. As mulheres em toda a história da igreja têm um papel fundamental. Oh, meu Deus e meu Pai, eu vou te dar mais uma chance. Irmãos, as mulheres em toda a história da igreja têm um papel fundamental. Glória a Deus pelas mulheres. Homens, vamos aplaudir o que Deus tem feito por meio das mulheres. E eu estou vendo algumas voltando da praia um pouco sonolentas. Mas até o final do culto a porta vai abrir, e os olhos também. Aleluia. Irmãos, que coisa preciosa. Com todo o seu poder, Deus sempre usa pessoas para que o propósito dele se cumpra. Pedro diz que os anjos intentaram, né, anunciar as boas novas, mas não é para anjo não, é para você e eu mesmo. Fala para o teu irmão, é para você mesmo, não é? Do jeito que você é aí, todo esquisito, complicado, mas é para você mesmo. Esse é um privilégio enorme. Tem dia que você está bom, tem dia que você está ruim, tem dia que você está bem-humorado, tem dia que está mal-humorado, não é? Eu estou falando com alguém aqui? Tem dia que está cheio de plano, tem dia que quer chutar tudo, tem dia que quer casar, outro dia não quer nem saber de nada. Meu Deus e meu Pai. Mas é apesar de nós mesmos e é com a gente mesmo que a igreja avança. Não é verdade? Glória a Deus. Uma porta estava se abrindo e Deus estava levantando uma pessoa, que era Gideão. O único que não sabia que estava sendo levantado era ele, mas era ele mesmo. Você não quer falar isso para o teu irmão? É você mesmo. É você mesmo. É você mesmo que vai passar por novas portas. Ah, pastor, eu não estou pronto. É igual quem não quer batizar, né? Acha que nunca está pronto. Irmão, sabe quando eu estaria pronto para batizar? Nunca. Não é? Pergunta para minha mulher. Ela ia dizer, não, ele não está pronto não. Mas a gente não batiza porque está pronto. Batiza porque crê. Não recebe batismo para o Espírito Santo porque está fazendo tudo certinho. Recebe porque busca. Porta não abre porque você merece, simplesmente porque você bate. E ela vai abrir. É o que está na palavra de Deus. E Jesus disse, a porta que eu abro ninguém pode fechar. E a que eu fecho ninguém pode abrir. E acabou. E o justo viverá pela... O justo viverá pela... Se você ficar esperando ser todo certinho, está roubado. Jesus vai voltar e você vai ficar aí. O que está acontecendo? Como assim? O irmão foi arrebatado. Ih, agora lascou. Não é? Oh, misericórdia. Mas grandes portas o Senhor está abrindo para nós. Alguns vão experimentar, alguns, não são muitos, vão experimentar a porta larga de prosperidade. Tem muita gente animada com isso, mas não vai ser para muitos. Não é? Eu espero que, oh Deus, nos ajude. O Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio, irmãos. Ainda que as coisas nesse mundo estejam tortas, bagunçadas, complicadas, Deus está lidando com a sua família. Ele está cuidando dos filhos. Se alguém crê, diga amém. Então vamos lá para Gideão capítulo 6, não é? O livro de Gideão capítulo 6, Juízes capítulo 6, vamos ver alguns detalhes, chaves, que impediam Gideão se posicionar para entrar pela porta que o Senhor tinha aberto. Mas Deus é tão bom, diga, Ele é tão bom, que Ele mesmo, irmãos, o Senhor mesmo, na sua bondade, Ele pavimentou o caminho para que paradigmas equivocados na vida
na mente de Gideão, eles fossem desbaratados, fossem eliminados, para que ele fosse aquela pessoa que Deus usaria poderosamente para entrar, não apenas ele, mas a nação entrou por uma porta de libertação e as coisas nunca mais foram como antes, para a glória de Deus. Diga amém. Aleluia. Sabe uma porta que estava fechada para mim, irmãos? A porta do casamento. Eu cresci num ambiente, de um lado, de outro da família, irmãos, de casamentos tudo bagunçado. Aí me converti com 17 anos, e vendo aquele quadro, uma malignidade entrou na minha mente. Casamento não foi feito para as pessoas serem felizes. Entrou na minha mente com 18 anos de idade. Era de Deus esse pensamento? Nossa, vocês não falaram com muita fé, não é? Irmãos, eu pus na cabeça que casamento não prestava, não ia deixar ninguém feliz, e portanto não era para mim. Era de Deus esse pensamento? O Senhor vai abrir portas esse ano. Um dia, essa mentira caiu. Eu não sei porque, se foi vendo a mulher mais linda do mundo, meu coração derreteu, ou do jejum e oração que ela, a mãe dela, faziam de madrugada, não é? Irmãos, ela não está aqui, mas ela não admite não. Mas a mãe dela e ela orava de madrugada, para o meu coração se abrir, não é? Eu não sei o que foi, eu sei que aquela malignidade caiu, já estou casado há 37 anos, e desfrutando das bênçãos do Salmo 128, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Ele vai viver do fruto do trabalho das suas mãos, a sua esposa é como uma videira frutífera, os seus filhos como o broto da oliveira, tudo que ele fizer vai prosperar, e ele vai ver os filhos dos seus filhos. Glória a Deus! Irmãos, eu já completei o ciclo aqui de todo o Salmo 128, só faltava os netos, agora já não falta mais, mas eu creio que virão mais uns 3 ainda. Aleluia. Quando algumas malignidades caem da nossa mente, a gente está pronto para entrar triunfantemente por novas portas. Você sabe que tem crente que acha que ser rico é coisa do inferno? E até inveja os irmãos que estão aí chegando com carro zero importado, não é? Então, enquanto tem essa mentalidade, não tem como prosperar. Como é que vai receber aquilo que não honra? Vou repetir. Como é que vai receber aquilo que não honra? Porque é o seguinte, irmãos, nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E quem no temor do Senhor, quiser experimentar a prosperidade, vai experimentar sim, senhores. Alguém pode dizer amém? Aí alguém vê o irmão parando aqui, estacionando a BMW, modelo qual? X alguma coisa. Esse irmão deve estar roubando. Não está pagando imposto. Será que está dando o dízimo direitinho? Não é? Oh, querido, abre o seu coração, não é? Deus tem prosperidade para os seus filhos. Parece que o irmão Francisco, né, de Assis, foi um homem, né, dedicado aos passarinhos, foi isso? Então, não. Foi aos passarinhos, né? Além de distribuir a fortuna dele, cuidar dos pobres, ele cuidava de passarinho, não é? Mas a Bíblia não mandou ninguém, Jesus não mandou ninguém como regra,
vender tudo que tinha. O único que Jesus falou para isso, para mostrar para ele que o coração dele estava na riqueza. E Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Nós amamos o Senhor, e o Senhor é o provedor de tudo. Diga amém. Aleluia. Vamos lá, vamos caminhar com Gideão? Gideão, aos olhos de Deus, olha que coisa impressionante que você vai ver aqui. Aos olhos de Deus, ele estava pronto para liderar o povo entrando numa porta de libertação. Mas só aos olhos de Deus, aos olhos dele não. Faz assim, Vou te contar o resto da história para voltar para o texto. Irmãos, a Bíblia diz que os exércitos dos inimigos, quando perceberam a movimentação em Israel, que ia acabar a moleza, eles juntaram um exército de 135 mil homens. Não é brincadeira, 135 mil homens? É muita gente, sim ou não? E Gideão, uma vez que ele se colocou em pé para ser usado pelo Senhor, experimentou o sobrenatural de Deus, porque ele venceu aquele exército com 300 homens, debaixo da poderosa mão do Senhor. Diga glória a Deus. Então eu queria que você já soubesse, já estou te contando o fim da história, mas é mais importante a gente entender aqui o processo. Mas já saiba que ele vai aceitar o desafio, ele vai avançar, e Israel vai ser liberto. Mas vamos ver como é que foi o processo. Juízes capítulo 6, vamos lá. Estou aqui na nova versão transformadora, NVT. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Fazer mal aos olhos do Senhor, 90% disso era se curvar a outros deuses. Os midianitas eram tão cruéis, que eram os inimigos, que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Irmãos, eles estavam vivendo em buraco. Olha que coisa. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma. Olha que situação terrível. Não deixava coisa alguma para Israel comer. Significa que o povo estava passando. Irmão, fome é terrível, né? Prossiga. Esses bandos inimigos, que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Diga misericórdia. Pensou, irmão, trabalhar, e chegar no fim do mês não tem salário? Produzir lá na firma, e a hora que vai fechar o caixa, está devendo. É terrível, não é verdade? Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta, o que, irmãos? Fala misericórdia. Diga assim, sai pobreza. Em nome de Jesus. E o povo pediu, o que, irmãos? Socorro. Fala assim, socorro. Prossiga. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de
todos que os oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. É aquela instabilidade que eu disse para vocês, que durou cerca de 400 anos, até que se levantasse o último dos juízes, que foi Samuel. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, da clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. A versão tradicional diz que ele estava malhando trigo no lagar. Irmão, Gideão era um cara diferenciado. O lagar, ou onde se prensa a uva, não é o lugar para bater o trigo e tirar os grãos. Não. Ele estava num outro local para tentar, de alguma maneira, salvar a produção e ter pão em casa. Então, Gideão era diferente. Olha para o teu irmão e fala assim: você é diferente, hein? É meio esquisito, mas é diferente, não é? Era um homem diferenciado. Ele não estava passando fome, não. A miséria estava campeando, a pobreza, mas ele não estava pedindo esmola, não, a fim de não ser descoberto. O anjo do Senhor apareceu a Gideão. O anjo do Senhor apareceu a Gideão. Uau! Gideão aqui não se curvou, né, gente? Profetas, obreiros, não se curvou, né? Normalmente, quando curva, é que é a pessoa do Senhor Jesus. Como foi no caso de Abraão, é a pessoa do Senhor Jesus. Como foi o anjo apareceu para Josué, ele se curvou, porque é a pessoa do Senhor Jesus. Mas aqui parece que é um anjo mesmo, né? Alguém está disposto aqui a receber visão de anjo, irmãos? Aleluia! Glória, a pessoa está lá dormindo, o anjo aparece, irmãos. Não vai expulsar demônio, pelo amor de Deus, não é? Se você sentir opressão, você expulsa o Satanás. Pode expulsar, se tiver opresso o negócio, pode expulsar em nome de Jesus. Se não, veja lá o que o anjo tem a te dizer. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olha a visão. O Senhor está com você. Então se coloca aqui na posição de Gideão por um momento. Você está tendo que trabalhar dobrado, não é? Gideão estava trabalhando dobrado, porque o lagar não era o lugar de malhar o trigo. Estava trabalhando duro, né? A vida estava difícil. Aí o anjo aparece, diga aleluia. Vamos ver qual foi a reação de Gideão? O anjo falou para ele: volta lá. Anota essa frase: o Senhor está contigo. Se você crê, fala assim: o Senhor está comigo. Foi o que ele ouviu. Guerreiro corajoso. Fala para o teu irmão aí: guerreiro ou guerreira corajosa. Olha aqui, irmão, essa palavra é boa demais, não é? O anjo aparecer, dizer que o Senhor está contigo. E quando está dizendo o Senhor, irmãos, está dizendo assim: o Deus da aliança está com você. E o que o Deus da aliança sempre prometeu é que Ele não te deixará, jamais te abandonará. Então aquele Deus que disse que cuidaria de você, está te lembrando que Ele é contigo e olhando para você, te vendo como um guerreiro corajoso. Mas ele estava escondido. Vamos ver qual foi a reação de Gideão? Será que ele pulou, deu glória a Deus e aleluia? Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ele está animado, irmãos?
como assim está conosco? E nós estamos nessa pobreza, estamos aqui lutando pela vida, se escondendo em buracos, em cavernas. Como assim? Por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Deixa eu fazer 2 observações aqui, irmãos. Apresentamos um bebê hoje pela manhã, e eu citei esse texto aqui. Falei, irmão, e tinham aqui os avós e os pais, e eu disse para eles, falam das maravilhas do Senhor para essa criança, para ela em algum momento poder falar como Gideão também, as maravilhas que o Senhor nos falou. Irmãos, eu tenho hoje com muita clareza testemunhos da minha avó, que era uma esposa de pastora, ganhadora de almas, analfabeta, pregava na feira, e eu vi com a Bíblia de ponta cabeça, porque não adiantava nada, ela não sabia ler, mas abria a Bíblia do jeito dela e falava a Bíblia. Dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Está escrito aqui na Bíblia. Vovó conta que ela e o vovô, plantando uma igreja lá no interior do Paraná, nos anos 50, irmãos. Um fazendeiro, cheio de boa vontade, entre aspas, os convidou para um almoço. Irmão, crente parou de beber, parou dos vícios, mas come, não é verdade? Crente come, sim ou não? Crente come, é uma benção. Aí marcaram, foram lá para o almoço, vovó contando isso. E quando chegaram lá, irmãos, né, imagina uns 70 crentes, a igreja ali começando com 70, uma mesa enorme e repleta. Era um fazendeiro, matou um porco, matou um bezerro. Os crentes chegaram lá salivando, irmão Dantas. Aleluia, trabalhou de noite, filho. Glória a Deus, dá vitória aos teus servos, desperta aquele que dorme, Jesus. Quando se posicionaram para comer, um já pôs a mão na coxa do frango, e vovô falou assim, ninguém toque, até que oremos. Irmãos, quando terminaram de orar, o fazendeiro estava ajoelhado, e a comida tinha pegado fogo. Tinha pegado fogo de cabo a rabo naquela mesa, porque ele tinha colocado veneno para acabar com os crentes daquela cidade. É poderoso esse testemunho? O fazendeiro estava ajoelhado, pedindo que orasse por ele, que ele queria receber Jesus como Senhor e Salvador. Isso não é uma maravilha? Minha avó contou isso quando eu era criança, como é que eu vou esquecer? Eu nunca mais vou esquecer que o Deus da aliança prometeu que estaria com seus pastores, e está com seus pastores. Glória a Deus! Do ventre de vovó saíram 7 filhos, desses 7 filhos hoje somos 5 pastores, nós como primos. Glória a Deus! Sentei com meu primo Eli, Tecá estava comigo, e o Mate, no início de julho, aqui no interior de São Paulo. Irmãos, ele contando as coisas que o vovô contava para ele quando ele tinha 7, 8 anos de idade. Então, Gideão tinha recebido muita palavra dos antepassados, dizendo das maravilhas do Senhor. Então, a minha palavra para você aqui, pai, não deixa de contar para os seus filhos as maravilhas do Senhor. Se alguém crê, diga amém. Eu ia falar uma segunda coisa, mas acho que eu esqueci. Aleluia. Os milagres que nossos antepassados nos falaram, onde estão os milagres? Ah, sim, lembrei. Irmão, você sabe que nós batizamos 45 pessoas, e agora no dia 17 vamos batizar uns remanescentes de Israel, não é?
os remanescentes. E nós vamos passar de 50. Onde eu estive, falar que batiza 50 num semestre, os irmãos disseram, isso só pode ser um milagre. E é. Você não entendeu nada. Meu Deus, irmãos, é só o Espírito Santo para convencer um miserável pecador. É ou não é, Mateus? É só o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade? Cada vida, não é? E os céus estão abertos sobre nós. É um milagre, irmãos, o que nós temos vivido nesse ano. Glória a Deus. Cadê os milagres? Gideão está aqui, como assim? O Senhor é comigo e eu sou um guerreiro valoroso. Cadê os milagres que os nossos antepassados disseram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? É verdade. Agora, porém, olha aqui o pensamento equivocado. Olha uma malignidade que entrou na mente dele e precisava sair. Olha a malignidade. Agora, o Senhor nos fez o quê, irmãos? Mentira. Mentira. Sabe, queridos, Jesus, quando pegou o cálice, lá na quinta-feira à noite, antes da sua morte na sexta-feira, ele pega o cálice, a gente lembra todo mês, quando ele pega o cálice, ele diz para os discípulos, este é o cálice da nova aliança. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, é da nova e eterna aliança. Essa nova e eterna aliança tem cláusulas de garantia eterna, irrevogáveis e inegociáveis. Essas cláusulas começam com, primeiro, ele não te deixará. Segundo, jamais te abandonará. Terceiro, ele vai escrever as leis dele na sua mente. 4, ele vai colocar as leis dele no seu coração. 5, dos teus pecados ele jamais se lembrará. Glória a Deus. No dia bom ou no dia mau, não esqueça que você está debaixo da aliança no sangue maculado do Senhor Jesus. E essa mentira não pode fazer parte da nossa vida. Ele prometeu, não te abandonará. Diga glória a Deus. O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então veja, o que o anjo falou para ele foi, o Senhor é contigo, guerreiro valoroso. Mas olha o ânimo do Gideão. Mas era um homem que o Senhor usaria mesmo poderosamente. Prossiga. Então o Senhor voltou para ele e disse, ô fracassado, você não está entendendo nada. É isso, irmãos? Ô perdido, ô maluco. Ainda que ele tinha endoidado, tá, irmãos? Não aponta por mão aí que é meio doido, não é? Então o Senhor voltou para ele e disse, vá com a força que você tem. Não, agora virou conversa de louco, sim ou não? Não, irmãos, agora virou conversa de louco. Deus adora entrar em conversa de doido, para desendoidar o doido. Deus adora conversa de maluco, para desmalucar o maluco. Alguém está me entendendo? A conversa aqui é de doido. Ele está dizendo assim, o Senhor nos abandonou. Aí o Senhor chega para ele assim, vá com a tua força que você tem, liberte Israel, abre logo aquela casa, começa aquela célula, começa aquele núcleo já, vamos lá, esse é o ano da porta aberta.
Pode reclamar o que for, pode ficar mal aí. Não, 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 não. Vai nessa força que você tem. E mais do que isso, liberte Israel. E o exército ali perto de 135 mil pessoas. Alguém está me entendendo, irmãos? Ai, 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 o Senhor vai fazer coisas muito maiores do que a gente pode imaginar. Muito maiores do que a gente pode imaginar. A questão é o seguinte: sou eu quem o envia. Você não vai aí por você mesmo. Eu estou enviando. Este é um tempo que a porta está abrindo. Você vai ser enviado. A libertação vai chegar. Esses inimigos vão ser desbaratados. Esse espírito de miséria e de pobreza vai sair da vida de vocês. É o que o anjo está dizendo. Aleluia. Mas não é conversa de doido, irmãos? Deus ama conversa de doido. Anota aí, para desendoidar o maluco. Gideão estava convencido? Estava nada. Irmão, tem crente que dá trabalho. Irmãos, eu dei tanto trabalho para Deus, até me posicionar como pastor, vocês não têm ideia. Mas na bondade dele, não é? Usavam os profetas doidos da cabeça para desendoidar o doido. E o Senhor teve misericórdia, o caminho foi pavimentado, as portas se abriram, e hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Ou a pergunta, como é que eu vou entrar por esta porta? Porta estava aberta, como é que eu vou entrar por essa porta? Meu clã. Olha aqui, Rodrigo é do clã Pepeliaskov. É chique demais, né, irmãos? Clã, não é? A Keké é do clã Reis Cardoso. Chique demais, hein, Keké? E essa aliancinha aí do lado direito, hein, Keké? Aleluia! É, a família vai aumentar, irmã Betânia. Preparada para ser vovó, irmã Betânia? Aleluia! O clã. Meu clã é o mais fraco. Minha família é a mais pobre. Quem somos nós? E o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante. Irmão, você é único. Não tem ninguém igual a você. Diga para o teu irmão, você é especial. Olha que bacana. Especial é essa garrafa aqui. Só Jesus na causa. Gideão estava acreditando no que o anjo estava falando? Vamos lá, caminha comigo. Gideão estava acreditando? Não estava nada. Mas como é que é? Mas para um doido, a conversa de doido continua. Vamos lá? Prossiga. O anjo vai dizer assim, olha, não tem nada a ver com você, porque certamente estarei com você, disse o Senhor, e você entrará pelas portas, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Você vai ver a manifestação do poder de Deus. Glória a Deus! E para encerrar o verso 17, Gideão respondeu, se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Ainda queria um sinal. Depois você lê a sequência do texto, e não faltaram sinais de manifestação de poder de Deus. Diga glória a Deus. Vamos começar a encerrar a mensagem agora? Cadê a banda?
Enquanto eles estiverem se posicionando, eu não vou falar não, porque é grande a dispersão. Você que está conosco a primeira ou segunda vez, seja muito bem-vindo. A diaconia do dia, quem é o diácono aqui do dia? Alô? Irmão Gabriel? Você nos der 3 minutos ao final dessa reunião. A gente tem uma sala aqui para receber, deixar um folder da igreja. Quem está conosco a primeira ou segunda vez, levanta assim a mão. Tem uma senhora ali, tem mais uma moça, tem mais uma moça, tem mais um casal ali, né? Olha que benção. Tem esse moço aqui, muito conhecido na casa, não é? Mas vai ser bem-vindo, né? Conduzam então esses. Falei 3, mas é 5, tá? Tem ali um cafezinho, tem ali uma bolachinha. Tem mais alguém que é a primeira ou segunda vez? Tem mais pessoas. Não, mas... Aleluia. Irmãos, posso encerrar? Vocês são bênção demais. Aleluia. Queridos, Deus fez pelo menos 3 coisas. Fez muito mais. Mas deixa eu compartilhar assim, para sumarizar, para concluir essa mensagem. Tudo bem aí, irmão Edilson? Está repreendendo aí alguém? Está admoestando aí a ovelha? Aleluia. Tem alguma treta aí no meio da renovation? O espírito da risada. Estou entendendo. Mas vamos lá. Irmãos, vem aqui. Antes que Gideão assumisse a posição que Deus tinha para ele entrar pelas portas, diga entrar nas portas. 3 coisas pelo menos, foram mais, mas eu quero citar 3. A primeira coisa que Deus foi lidar com Gideão foi tratar o problema que ele tinha com Deus. Ele estava magoado com Deus. As coisas estavam de mal a pior e não tinha sinal de que podia melhorar. E o coração dele estava pesado. Cadê as tuas promessas, Senhor? Cadê as promessas do ano passado que eu ainda não recebi? Cadê aquela palavra que eu recebia 3, 4, 5 anos atrás e eu ainda não vi concretizar? Mas Deus vem dizer assim: olha, eu sou o Senhor que estou contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Se as coisas não aconteceram, é porque quando acontecer, vai acontecer muito melhor do que você possa imaginar. A libertação vai ser maior, o poder vai ser maior, o impacto será maior. Um conceito errado, mentalidade equivocada. Agora, eu passei brincando pelo assunto, irmãos, mas é impressionante que Deus não desprezou o sentimento de Gideão. Deus não o repreendeu, chamando de fracote, incrédulo ou coisa alguma. Ele só reafirmou a identidade. Eu sou o Senhor da aliança, eu estou com você. Eu quero vir aqui lembrar que o Senhor está contigo. E o que você chama de fraqueza, Deus está chamando de força, porque da fraqueza Ele tira a força. Alguém está me acompanhando? Então Deus foi tratar o coração dele. Uma vez que o coração dele estava tratado, aí ele podia ouvir melhor a voz do Senhor, aí ele podia se posicionar em Deus. Segunda coisa que Deus tratou na vida dele, ele precisava de uma experiência com o sobrenatural. Ele estava olhando as coisas apenas sob uma ótica natural, apenas sobre um olhar técnico, o que os olhos humanos podiam ver. E o Senhor começa a manifestar poder, diga poder. Começa a manifestar poder, começa a fazê-lo entender que a batalha no mundo espiritual, que no Senhor já estão vencidas, diga glória a Deus. E terceiro,
aquele Gideão ermitão. Ô jovens, vocês já ouviram as fábulas lá do Robinson Crusoe? Não se conta mais na história? É o solitário, né? É isso? Robinson Crusoe, o ermitão, são personagens que se isolam, se fecham no seu mundo e ficam ali, vivendo a sua vida. Mas Deus deu uma equipe para ele. Ele não fez nada sozinho. Irmãos, o céu funciona em equipe. Deus trabalha com o Filho trabalha com o Espírito trabalha com o Pai, revela, aleluia, que revela a igreja, e a gente vai avançando, a unidade no céu. Depois a gente precisa experimentar essa unidade como família de Deus. Irmão, você não caiu numa célula, Deus te deu uma equipe. Não acredite, o seu líder não é maldição, é bênção. Não, acredite em nome do Senhor Jesus. Aquele com quem você está caminhando, aquele irmão diferente lá que está naquela célula, acredite, é bênção para a tua vida. Esses dias um irmão me disse: pastor, o povo da célula falou para mim, vamos mandar aquele irmão embora, porque a gente não aguenta mais ele. Os irmãos da célula reuniram assim um grupo separado, chegaram no líder e falaram: não, tem que mandar isso embora, porque ele só perturba a célula, ele acaba com a reunião, ele te distrata, líder, não é? Ele joga, a hora que o fogo está pegando, ele joga o balde de água fria. Aí esse irmão disse assim: pois é, mas o que é que nós vamos fazer se foi Deus que mandou ele para cá? Achei essa palavra muito sábia. Mas o que nós vamos fazer? Foi Deus que mandou ele para cá. Como Deus mandou ele para cá, Deus tem um propósito tanto para ele quanto para nós aqui. Talvez a gente precisa crescer em paciência, talvez a gente precisa crescer em misericórdia, talvez a gente precisa crescer em sabedoria, talvez a gente precisa crescer em graça. Não vamos mandar o irmão embora não. O irmão está lá, continua dando trabalho, mas os irmãos agora não vão desistir dele. Estão orando, clamando, jejuando, suplicando diante do Senhor, e o Senhor vai fazer a obra. Deus deu uma equipe, o Senhor eliminou as mentiras que estavam na mente dele, e o Senhor fez ele ter uma experiência com o sobrenatural. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por que algumas pessoas não passam pelo batismo? Por causa de uma mentira. Qual que é a mentira? Não estou preparado. Alô? É isso mesmo, irmãos? É isso que acontece? Não quer batizar? Não estou preparado. Quem sou eu? Sou o menor do clã da família Ribeiro, não é? Quem sou eu? Não estou preparado. Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é mentira de Satanás. Quem é que disse que precisa estar preparado? Jesus disse que precisa crer. Mas Deus faz. Um dia, numa tarde, o Genésio me procurou. Posso contar, Genésio? O Genésio me procurou, falou: pastor, eu tenho umas questões a resolver na minha vida, eu preciso voltar lá numa origem, eu vou para lá, eu vou para cá, e depois que eu resolver aquilo tudo, eu me batizo. Foi isso, Genésio? Em resumo, é isso? E depois eu me batizo. Isso a gente conversou num domingo à tarde. Chegou a noite, tinha um profeta de Deus aqui. O cabra veio da Alemanha. No meio da mensagem disse assim: você que está amarrado com as coisas lá de trás,
Você que carrega pesos lá de trás, o Senhor está te dando um novo tempo agora. Acabou o culto, Genésio, pastor, eu vou me batizar. Deus falou comigo nesta noite. Foi mais ou menos assim, né, Genésio? Deus falou comigo nesta noite. Estou deixando os pesos lá para trás. Uma experiência com o sobrenatural mudou a vida de Gideão, mudou a história daquele povo naquele tempo, tem mudado as nossas vidas. Se você chegou aqui, ainda não confirmou a sua fé pelo batismo, filho, em nome de Jesus, não permita que essa mentira campeie a sua mente. Nós somos do tempo em que, lá no passado, não tão distante, que você não podia tomar a ceia se naquela semana tinha cometido algum pecado. Mas quem é que falou que a ceia é para quem não comete pecado? A ceia é exatamente para lembrar que os